Mais uma temporada do Unreal passou e a gente ficou sabendo quem são os lutadores que a WWE acredita e quem são aqueles lutadores que a WWE apenas encara como mais uma pessoa na companhia. Então, nesse vídeo, eu vou elencar 14 lutadores, 7 homens e 7 mulheres, que eu entendo que a WWE deveria investir e elevar no futuro próximo. Alguns são óbvios, outros nem tanto. Então, se você quiser saber a minha lista e quiser comparar com a sua, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que as minhas opiniões vão surpreender você. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você clica no like, você indica para o YouTube que o vídeo é bom e faz com que eles distribuam esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos que vamos para a minha lista dos 14 lutadores e lutadoras que eu entendo que a WWE deveria elevar para ontem. Vamos começar com uma opinião bastante popular aí nos últimos tempos, uma lutadora que conquistou a galera aí recentemente, tá? E antes da gente começar a lista, eu quero deixar claro que ela não vai envolver ex-campeões mundiais e nem lutadores que já estão sendo elevados hoje, estão no processo de crescimento, mas sim lutadores que a WWE meio que está deixando de lado, meio que está ignorando e que devem ser elevados aí pela companhia. A primeira lutadora é a Lyra Valkyria. A Laura Valkyria é uma lutadora bastante interessante. Por quê? Porque ela tem muitos predicados que ajudam ela a buscar um lugar ao sol, um lugar melhor na companhia, né? Ela tem um talento excepcional no ringue, e isso é muito claro. Toda luta que a Lyra Valkyria faz, ela faz lutas muito boas. Ah, tem um errinho aqui, tem um botezinho ali? Tem. Mas em geral as lutas da Lyra são muito técnicas, são muito boas. Ela tem uma qualidade no ringue muito legal. E além disso, ela tem uma nova persona, que é essa persona transtornada das ideias aí, que o pessoal tá brincando, que é a Lyra Cracuda, né? E assim, é muito interessante ver a Lyra, a transformação dela nessa nova persona. Pô, o que tá faltando pra Lyra para que ela exploda de vez na WWE? Tá faltando oportunidade. Porque assim, a oportunidade é uma coisa que vocês vão ver que vai aparecer em vários lutadores nessa lista, tá? No caso dela, ela casa a luta muito bem com várias lutadoras, várias adversárias. E ela precisa começar a aparecer no topo do roster. Ela tem que sair um pouquinho do midcard e começar a enfrentar umas lutadoras mais pesadas, mais fortes, mais com mais graduação na WWE, mais campeãs, ex-campeãs, mostrar talento. Então eu gostaria de ver a Lyra Valkyria lutando contra a Charlotte Flair, eu gostaria de ver a Lyra Valkyria lutando contra a Alexa Bliss, eu gostaria de ver a Lyra Valkyria lutando contra a Liv Morgan, eu gostaria de ver a Lyra Valkyria lutando contra outras lutadoras, eu gostaria de ver ela lutando contra a Becky Lynch de novo. Ela já teve uma feud legal com a Becky, mas eu acho que ela tá precisando lutar com os main eventers de novo, com as main eventers de novo, para poder ela mostrar para todo mundo que ela pertence ao topo da companhia. E assim, eu vejo espaço para ela de uma futura campeã mundial. Eu acho que depois que a Io Sky derrotar a Liv Morgan, por exemplo, seja no SummerSlam, seja depois, a Lyra poderia ir para cima da Io Sky, ser a primeira adversária da Io Sky. Por que não? Faça com que ela ganhe um torneiozinho ali, de repente a maleta do Money in the Bank, ela na minha opinião é uma das favoritas para ganhar um Money in the Bank esse ano. A maleta do Money in the Bank ela tem esse poder de elevar imediatamente uma lutadora que às vezes estava meio que deixada de lado tal, e que está brilhando, que foi o caso da Naomi no ano passado. Então eu acho que a WWE poderia sim dar essa oportunidade para a Lyra esse ano. Bom, o segundo lutador, nesse caso o primeiro lutador, né? Eu já falei da primeira lutadora, o primeiro lutador da minha lista é um que, cara, é óbvio e ficou muito claro no Unreal que a WWE dropou a bola com ele assim feio e que eles vão ter que cortar um dobrado para poder recuperar, que é o Bron Breakker, né? O Bron Breakker que é um cara que no ano passado o pessoal já imaginava que poderia ser um futuro campeão mundial. E simplesmente a WWE ignorou, esqueceu do cara, sabe? É uma coisa muito interessante a forma como a WWE encara o Bron Breakker, né? O que esse cara tem? O Bron Breakker ele tem um talento físico natural. Ele é um cara que é um monstro no ringue, ele tem uma explosão física que eleva a potência dos golpes dele e traz um realismo absurdo para os golpes que ele produz, né? Então, realmente, ele é um lutador
que traz uma qualidade, um diferencial para as lutas dele que outros lutadores não têm, que é justamente essa capacidade de ele transformar um golpe simples em algo devastador por conta da explosão física dele, como no caso do Spear. Hoje, na minha opinião, o melhor Spear da WWE é do Bron Breakker, e não é nem de perto, tá? Assim, é disparado o melhor Spear da WWE. E o que falta para ele para finalmente ser elevado? Primeiro, acho que principalmente, essencialmente, é ele sair da Division. A Division hoje está acorrentando o Bron Breakker. Quando a Division foi criada, isso o Unreal mostra muito bem. A Division foi criada especificamente para levar o Bron Breakker e o Bronson Reed. Eles colaram o Seth Rollins com eles, e eventualmente o Bron Breakker iria trair o Seth Rollins, provavelmente quando ele ganhasse o Royal Rumble, e aí ele iria enfrentar o Seth Rollins na WrestleMania. Cara, isso estava cravado na pedra. Só que aí o Seth Rollins se machucou, eles tiveram que adiantar a traição do Bron Breakker para cima dele. Quando o Bron Breakker foi elevado ao topo da Division, ficou ele e o Bronson Reed. Aí eles tiveram que colar duas novas pessoas, que foram o Logan Paul e o Austin Theory. E aí, nessa história desse quarteto, o Bron Breakker estava começando a se sair como líder do grupo. Mas aí, ele fez aquela luta com o CM Punk em janeiro, pelo campeonato da WWE, ele perdeu a luta, e aí, cara, ele simplesmente foi largado de mão. Né? E quando a WWE parecia, cara, agora vamos fazer o seguinte, vamos reconduzir ele ao topo, fazendo ele ganhar o Royal Rumble. A WWE simplesmente esfriou, pelo menos o que transpareceu no Unreal, foi que a WWE achou que eles estariam forçando demais o Bron Breakker, fazendo ele vencer. Quase como se a WWE tivesse tido medo de que com o Bron Breakker acontecesse o efeito Jey Uso, que aconteceu no ano anterior. Sendo que, cara, existe uma diferença absurda de potencial de Jey Uso e Bron Breakker, né? O Jey Uso é só it, enquanto que o Bron Breakker tem toda uma qualidade no ringue. Então, assim, depois que ele foi destroçado pelo Obafemi, numa rivalidade que poderia ter acontecido e simplesmente foi deixada de lado, ele serviu de alimento pro Obafemi no começo do Royal Rumble, cara, o Bron Breakker, ele acabou tendo azar, que ele se lesionou, teve a hérnia no dia 2 de fevereiro, só voltou na WrestleMania, fez a rivalidade com o Seth Rollins, perdeu a rivalidade pro Seth Rollins, e aí agora a WWE não sabe o que fazer com ele, porque o Logan Paul, que era campeão de duplas com o Austin Theory, se machucou, o Bronson Reed se machucou, tiveram que colar o Bron Breakker como campeão de duplas, e eles já tinham tirado o título, já tinham botado o título nos Street Profits e colocaram o título de novo com eles, para poder ele servir de vela numa história de um triângulo amoroso entre Maxine Dupri, Austin Theory e Otis. Cara, olha, é uma coisa agoniante. Realmente a WWE tem que tirar o Bron Breakker desse grupo para ontem. Não é à toa que ele tá insatisfeito. As informações que vêm da gringa é que ele tá insatisfeito com o booking dele. E ele tem que ser tirado da Division e tem que seguir o caminho dele. Ele tem potencial para ser futuro campeão mundial. Tem feudos potenciais com o Roman Reigns, com quem ele lutou no ano passado, contra o Seth Rollins, que ele traiu na Division, e contra o próprio Obafemi, que descartou ele no Royal Rumble. Então existem várias avenidas potenciais aqui para o Bron Breakker para ele poder ser levado. Basta a WWE investir no cara, tirar ele da Division e dar um caminho de simples para ele, para que ele possa realmente mostrar o seu potencial para os fãs. A segunda lutadora da nossa lista vai ser uma lutadora que também é uma lutadora que está na moda hoje em dia, que está mostrando bastante qualidade e que o público já demonstrou uma decepção pela forma como ela está sendo usada no main roster, que é a Jacy Jayne. Jacy Jayne é a líder do Fatal Influence, que é uma lutadora que subiu da NXT recentemente e o público já queria que ela fosse colocada como campeã. E ela teve algumas oportunidades para isso, ela teve algumas oportunidades pelo menos aparecer lutando contra grandes lutadoras, mas a WWE deu uma freada na bola aqui e tiraram um pouco o pé no empurrão da Jacy Jayne. O que ela tem de coisas a oferecer pra gente? Ela tem carisma e ela tem talento. Né? Ela é uma heel natural, ela proma muito bem, ela é competente no ringue e ela tem uma capacidade de magnetismo com os fãs que é muito interessante. Ela engaja muito bem com os fãs desde a época da NXT.
E o que tá faltando pra Jacy Jane? Tá faltando criativo fazer ela vencer, né? Porque esse é que é o grande problema dela. Ela fala muito sobre o quanto que ela é boa, sobre o quanto que a Faroe ela se vai dominar e tudo mais. Só que as derrotas seguidas deram uma matada na credibilidade da Faroe Influence. Recentemente, agora no último Saturday Night Main Event, teve a história da Laney Reed e da Fallon Henley ganhando o título de duplas. Perfeito. Mas a Jacy Jane tá sem título. E ela precisa também ter alguma coisa para poder trazer essa credibilidade inicial. E o espaço ideal para ela é o campeonato dos Estados Unidos. Ela precisa derrotar a Tiffany Stratton. Só que no momento em que eles botaram a Tiffany com a Jacy Jane numa luta classificatória para luta de escadas no SummerSlam pelo título interino da WWE, fizeram ela perder para Tiffany. Então, quer dizer, a avenida que ela teria para conquistar um título, que seria ela vencer a Tiffany e depois dizer, olha, eu derrotei a campeã dos Estados Unidos, eu quero lutar contra ela pelo título, essa avenida se extinguiu. Então, realmente é uma coisa chata da gente ver a forma como a WWE está tratando a Jacy. E a WWE deveria pensar duas vezes antes de tratar ela desse jeito. Ela merece muito mais. Vamos lá. Segundo lutador da nossa lista é um cara que é parceiro do Bron Breakker, atazanado pelas lesões, mas que merece muito ser elevado pela companhia. A gente está falando do Bronson Reed. Tá? O Bronson Reed, ele é um cara que a grande qualidade dele é a força bruta dele. Ele é dono de uma combinação surreal de agilidade e potência física. Ele não é nível Bron Breakker em matéria de agilidade, mas às vezes eu tenho a impressão que ele é mais forte do que o Bron Breakker fisicamente. Eu não sei por quê. E ele é um dos caras mais imponentes do roster. A entrada dele é algo surreal. Quando toca aquelas trombetas e a câmera mostra essas costas, assim, que parece um Mount Rushmore de costas quando ele entra na arena, é uma coisa de louco. Então, assim, o Bronson Reed, inclusive, eu falava isso na época da Division, ele tinha mais aura e mais presença do que o Bron Breakker. Ele estava mais pronto do que o Bron Breakker. E o que falta para ele? O que faltou para ele esse tempo todo? Faltou espaço para ele aparecer, principalmente no microfone. O Bronson, ele fala muito bem, e teve uma vez um episódio perdido que o Bron Breakker arrancou o microfone do Paul Heyman para falar e depois o Bronson Reed arrancou o microfone para falar. E aí o Seth Rollins encerrou falando, bom, a única coisa que eu tenho a dizer é bem-vindos ao Monday Night Rollins. E assim ele encerrou a promo. E naquele dia a gente viu que o Bronson Reed tem qualidade no microfone também, ele tem condição de se impor sozinho. Tá? Mas ele foi colado na Division, também pagou o preço pela contusão do Seth Rollins e depois ele estourou o bíceps e ele ainda vai levar um tempo aí. Tinha gente dizendo que ele poderia voltar agora pro SummerSlam, mas parece que vai demorar mais um pouquinho, ele que se lesionou em fevereiro. Assim, eu consigo ver o Bronson Reed no seu retorno imediatamente indo para o campeonato intercontinental, depois de ele trair aniquilar a Division. Eu acho que o Bronson Reed ele tem que ser colocado nesse cenário intercontinental, ganhar um campeonato, botar um cinturão aí nesse ombro, para que ele possa aparecer mais vezes, destruir uns oponentes, aniquilar uns oponentes, mandar muitos tsunamis para que ele possa ser devidamente reconstruído. E aí, cara, o futuro a Deus pertence. O que a WWE pode fazer com ele? Eu consigo ver o Bronson Reed como um futuro campeão mundial. Eu consigo ver. Mas isso aí teria que ser um pouquinho melhor trabalhado. Eu acho que o Bron Breakker, nesse ponto, a própria WWE já falou que o Bron é meio que o escolhido, então o Bronson, eles vão acabar segurando um pouquinho as pontas. Mas Bronson Reed, para mim, é um cara que tem que ser elevado para ontem, assim que ele voltar de contusão. A terceira lutadora que eu acho que tem que ser elevada, e tem que ser elevada, assim, muito rapidamente, é a Roxanne Perez. Roxanne Perez, que tem uma jornada no main roster da WWE meio inconstante. Ela, quando subiu com a Julia. Elas estavam fazendo uma duplinha ali interessante. A Julia largou a Roxanne de mão. E aí a Roxanne, ela ficou sozinha. A WWE colou ela na Judgment Day para fazer um triângulo amoroso com o Dominic. Mas aí, quando a Liv Morgan se machucou, o triângulo amoroso foi deixado de lado. Simplesmente ignoraram o fato de que a Roxanne estava dando em cima do Dominic. Né? A Liv Morgan voltou. E aí, simplesmente as duas ficaram amiguinhas. E às vezes eles soltaram algumas pontas assim
de que a Roxane está insatisfeita com a Liv, com a posição dela no Judgment Day, mas eles não fizeram nada a respeito disso. Teve algumas conversas do Finn Balor com ela, não fizeram nada, o Finn Balor mudou de show. Então, assim, a Roxane, ela nesse grupo, ela tá meio que perdida. Então, é algo complicado para ela. Assim, o que ela tem para apresentar? Ela tem talento no ringue, assim, absurdo, né? Ela é uma lutadora que usa um estilo mais antigo, old school, em que ela ataca as juntas da adversária antes de começar a usar seus golpes. É até refrescante ter uma lutadora que usa esse tipo de moveset ao invés de ficar pulando e quicando para tudo que é lado como uma ginasta. Não que eu não goste, eu adoro. Mas é legal ter uma lutadora que age de um jeito diferente. A Roxane é essa lutadora. E ela tem também um carisma muito grande. Ela é uma lutadora que atrai as atenções. O grande problema dela hoje, assim, me corta o coração falar isso, é a altura. Ela é uma lutadora baixa. E aí, nos dias de hoje, cara, se você for uma lutadora baixa na WWE, você precisa ser absurdamente ágil no ringue para poder compensar a falta de altura. E a Roxy não tem essa agilidade. A Io Sky, por exemplo, tem essa agilidade. A Kairi Sane tinha essa agilidade. A Julia tinha essa agilidade. A Roxane Perez não tem. Então isso acaba dificultando um pouco as coisas para ela. Mas eu acho que a Roxane ela tem talento sim para ela conseguir almejar outros voos. E eu acho que ela poderia rapidamente partir para o campeonato intercontinental. Eu acho que ela poderia entrar nesse espaço, ela poderia começar a rivalizar com a Liv Morgan, começar a rivalizar com a Io Sky, com a Sol Ruka. Ela poderia sair do grupo porque ela quer lutar para esse título, bater de frente com uma outra lutadora que a gente vai falar já já. Então eu acho que a WWE poderia começar a fazer a Roxane Perez ser mais ambiciosa com relação a essa carreira e começar a partir para esse cenário do campeonato intercontinental. O Mundial, cara, ela é muito nova, então tem tempo para ela ser trabalhada para isso, mas eu também não consigo, eu não vejo um mundo em que a Roxane Perez se aposente sem ser, pelo menos uma vez, campeã mundial na WWE. O terceiro lutador da nossa lista que eu vou trazer, cara, é um cara muito jovem e que já estão tratando ele como o futuro da WWE e eu concordo muito com isso, que é o Devon Evans. Tá? O Devon Evans, ele é um garoto que ele tem, assim, o que ele tem de pró para ele é o talento e o carisma naturais. Esse cara é sensacional. Ele é muito ágil, muito explosivo. Ele é o cara hoje que salta mais alto na companhia e até se justifica, ele é um ex-jogador de basquete. E ele tem muito carisma e uma persona que casa muito bem com o público da WWE. Ele tem uma persona ali de um garotão, tal, fica chamando os outros de tiozão. Então, assim, cara, é uma persona engraçada, dá muito certo, casa muito bem. E ele é um garoto que, cara, toda a luta dele é um espetáculo. Ele faz umas coisas no ringue que são loucura, que pouca gente faz hoje. O que tá faltando para ele? Rodagem, tá faltando experiência, até para que ele possa entender que ele não precisa pular 5 metros da terceira corda e se estabacando no chão de cara toda santa luta, né? E isso vai acabar diminuindo o tempo de carreira dele, ele vai acabar se destruindo todo fisicamente muito rápido, né? Ele é muito novo, ele precisa de rodagem para se preservar nas lutas. E ele é um cara que ele precisa ser melhor preservado. A WWE está começando a fazer ele perder muito. E isso não é bom. Tá? Às vezes é melhor deixar o Devon um pouquinho no lower card e aí ele ir pro mid card e ganhar as coisas ali do que ficar jogando ele às vezes contra uns lutadores do upper mid card e fazer ele perder o tempo todo. Tá? Ele tá ali no cenário do campeonato intercontinental. Eu acho que ele deveria ganhar esse título ainda em 2026. E eu acho que ele vai ser um futuro campeão mundial, mas eu acho que vai levar um tempo para isso. Tá? Pode ser que o público se canse dele com o tempo. Se canse dele como campeão mundial. Mas se canse dele como lutador antes de ele se tornar campeão mundial. Mas eu acho que tem espaço aqui até para ele se tornar Rio. Tá? Resta a gente ver aí como é que ele vai ser trabalhado pela companhia, mas eu acho que o Devon Evans é um cara que precisa ser levado, precisa ser tratado com carinho rapidamente para que ele possa ser melhor aproveitado pela companhia e nós possamos aproveitar mais esse início da carreira dele, que ele ainda está relativamente tranquilo, sem lesões. A quarta lutadora da nossa lista é uma lutadora que ela já tem um tempo de main roster, tá? Ela já tem uma rodagem aí,
mas a WWE não está sabendo aproveitar o melhor momento dela na companhia. E é uma lutadora que eu acho que teria um potencial muito grande dentro do cenário ali feminino da WWE do Monday Night Raw, que é a Raquel Rodrigues. A Raquel Rodrigues ela é uma lutadora que tem a seu favor uma persona muito forte. Ela começou como face na WWE, graças a esse sorriso dela, que é um sorriso legalzinho e tudo mais. Só que com o tempo, quando ela se tornou heel, se aliou a Judgment Day, ela mostrou ser uma heel muito marcante, muito forte. E ela poderia ser a monstra que a divisão do Raw carece tanto. O SmackDown tem as suas monstras, né? Tem a Nia Jax, tem a Lash Legend e tem a Jade Cargill. O Monday Night Raw não tem. Tá? Então seria legal a WWE efetivamente investir na Raquel Rodrigues para essa persona heel marcante, né? Ela ser essa monstra, essa big sexy, quase que um clone do Kevin Nash, estraçalhar todo mundo no ringue. Eu acho que a Raquel precisa ser colocada dessa forma, porque ela tem essa qualidade, ela pode trazer isso para a companhia. O que falta para ela? Faltam vitórias. Né? A Raquel ela é uma lutadora que a WWE sempre fica colocando ela ali, batendo na trave no main event. E aí, quando ela chega para fazer uma luta pelo título, tal, ela faz uma grande luta, mas ela acaba perdendo. Ou seja, ela luta como nunca e perde como sempre. Então, isso acaba matando a credibilidade dela, assim. Ela fala, mas chega na hora H e ela não consegue provar a qualidade dela. E eu acho que a WWE deveria consertar isso. Tá? Ela é uma lutadora que tem talento, é uma lutadora que tem qualidade no ringue. Eu acho que ela poderia ser melhor destacada. Eu vejo ela como uma futura campeã mundial, entrando em rivalidade com a Liv Morgan e a Sky. Nesse cenário aí do main event do Monday Night Raw, ela é uma lutadora que se enquadra muito bem, na minha opinião. Agora, para o quarto lutador da nossa lista, a gente vai para a família samoana. Vocês acham que os samoanos iam ficar de fora? Claro que não, né? A gente tem que falar de um samoano aqui na nossa lista, senão o pessoal fica meio chateado. Principalmente os fãs do Roma que, ai, acham que eu sou hater dele. Mas esse lutador é um cara que está surpreendendo demais nos últimos tempos. E eu acho que tá na hora da WWE investir nessa nova persona dele, que é o Solo Sikoa. Tá, o Solo Sikoa, ele também é muito novo, ele chegou na companhia em 2022, colaram ele na Judgment Day, que foi... Judgment Day não, colaram ele na Bloodline, o que é muito certo, e aí depois disso, eles colocaram o Solo como o cara da sua stable, né? Primeiro a nova Bloodline, depois os MFTs, e aí ele como Rio era legal, mas era assim, parecia mais do mesmo. Quando o Solo começou a tornar face, começou a fazer gracinhas, começou a atacar o Jimmy e o Jay, aí brotou a personalidade cativante do Solo que muita gente já conhecia. Tá? O Solo Sikoa na vida real é um cara muito gentil, é muito gente boa. E aí essa personalidade dele não aparecia pra galera nas câmeras, porque ele era Rio. Agora, como face, ele tá mostrando isso e ainda tá mostrando ser um cara extremamente engraçado. Né? Então, ele acaba mostrando esse estilo debochado como sendo um dos pontos altos dos shows que ele está presente. Né? Então, toda a interação que o Solo Sikoa faz, ele sempre faz alguma gracinha, alguma coisa que faz a gente rir. E eu acho que isso pode ser muito bem explorado pela WWE. O que está faltando para o Solo Sikoa? Na minha opinião, está faltando o ringue. O que significa isso? O Solo, ele como heel, ele se nerfou muito. Ele sempre foi um bom lutador, tá? Na NXT ele era um bom lutador, no cenário independente ele era um bom lutador. Mas ele, no main roster, como heel, ele nerfou muito o arsenal dele. Por quê? Porque a WWE tem aquela coisa de que heel não pode ser aplaudido por conta do seu moveset. Então eles vão lá, tiram alguns movimentos de maior amplitude do lutador e falam, olha, esse movimento aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui você não pode usar, porque senão o público vai aplaudir. Pois bem, tá faltando o Solo trazer isso de volta, né? E resgatar esse moveset dele para que ele possa trazer mais aplausos do público e fazer o público ficar mais impressionado com ele. Ele tem isso, mas ele precisa se arriscar mais. Senão,
ele vai acabar caindo no mais do mesmo, aquele bando de lutadores que não se arriscam porque não querem se lesionar e aí acabam que não engajam com o público, tá? Eu vejo o Solo Sikoa como um futuro campeão mundial, seja numa rivalidade com o Roman Reigns, seja numa rivalidade com o Oba Femi ou outros lutadores grandes. Eu vejo o Solo Sikoa com esse potencial, seja como face, seja como heel, tá? É até mais como face. Eu acho que o Solo Sikoa, se eles explorarem esse lado debochado dele, ele poderia se dar muito bem, por exemplo, ganhando de um Roman Reigns da vida e esfregando na cara dele que ele havia derrotado o chefe da tribo. Então eu acho que seria muito interessante de ver esse novo Solo Sikoa como um campeão. A quinta lutadora da nossa lista é uma lutadora que nem do main roster mas que eu acho um absurdo não estar ainda aqui. Eu acho que é uma lutadora que já deveria estar no main roster e já deveria estar lutando por títulos, mas que a WWE tá ainda com o freio de mão puxado com ela, que é a Tatum Paxley. Tá, a Tatum Paxley, ela ainda tá na NXT, ela é ex-campeã da NXT, ex-campeã norte-americana da NXT, ela já fez de tudo por lá, já derrotou todo mundo. Só que a WWE não tira ela da NXT e não dá pra entender por quê. Tá? O que a Tatum Paxley tem a seu favor? Ela tem tudo. Ela tem ringue, ela tem persona, ela tem microfone, ela tem carisma, ela tem tudo. A Tatum Paxley hoje, se você considerar NXT e main roster, ela pode ser uma das lutadoras mais completas da companhia. Ela tem um moveset diferente, ela engaja bem com o público, ela é carismática, cara, ela tem tudo, mas a WWE insiste em não levar ela para o main roster. Então é isso que tá faltando para ela, tá faltando uma oportunidade. A WWE, ela tem que pegar a Tatum Paxley e levar ela de vez para o main roster e colar ela em alguma rivalidade com lutadores que já lutaram com ela na NXT. Tá? Para que essa rivalidade antiga possa aflorar e fazer com que ela brilhe, tá? Existem dois exemplos. Ela podia colar ela com a Sol Ruka no cenário do midcard do Raw, ou poderiam colar ela com a Jacy Jayne no cenário do midcard do SmackDown. Numa situação em que a Jacy se torne campeã dos Estados Unidos, eles poderiam colocar a Tatum Paxley lá, a Tatum Paxley botar o dedo na cara da Jacy Jayne e falar: olha, eu já te derrotei pelo título da NXT, agora eu quero lutar com você pelo campeonato dos Estados Unidos. E a Tatum, ela é uma lutadora que, sinceramente, eu colocaria ela como campeã no primeiro dia, tá? Como campeã secundária, eu colocaria ela no primeiro dia, porque ela tem qualidade para isso, tá? Então, eu acho que a WWE precisa mudar isso, precisa elevar a Tatum para ontem. Eles vão se dar muito bem trazendo a Tatum Paxley para o main roster. Já o quinto lutador da minha lista é um lutador que talvez vocês se surpreendam, mas que é um cara que eu não consigo deixar de sorrir toda vez que ele se apresenta no ringue, porque esse cara é simplesmente maluco. Ele só faz lutão. E a gente tá falando do Dragon Lee. Tá? O Dragon Lee, ele é um lutador que, quando ele veio ali pro main roster, a WWE colou ele no Ray e começaram a falar que ele era o futuro da luta livre e não sei o quê. E isso não engajou bem com os fãs. Além disso, ele teve algumas dificuldades ali com o microfone e tudo mais. Porém, ele nos últimos tempos, ele começou a mostrar a qualidade e o talento dele. Foi campeão de duplas com o AJ Styles, depois ele começou a engajar muito no cenário intercontinental e toda a luta que ele faz é muito boa. E esse é o principal atributo dele, a qualidade absurda dele no ringue. Não tem uma luta que o Dragon Lee faça que não seja boa. É impressionante, o cara é sensacional. Realmente, o Dragon Lee é um cara que no ringue talvez seja um dos melhores da WWE hoje, talvez top 5. E o que falta para ele? Infelizmente falta o microfone. Né? O Dragon Lee já se provou assim por inúmeras vezes que o Dragon Lee calado é um sábio. Né? É assim, ele, se não dão um microfone para ele, é melhor do que se dão. Porque quando ele pega o microfone, ele vai tentar promar, ou vai entrevistar, ou vai fazer qualquer coisa, é um desastre. Tá? Então, assim, na minha opinião, uma coisa que o Dragon Lee poderia fazer é o que o Demis fez. Faz umas aulas de atuação, entendeu? Cola em alguns caras que sabem promar e não sei o que. Faz que nem o John Cena. Fica promando na frente do espelho 2 horas por dia para você ficar bom nisso. Dá para você fazer. É uma coisa relativamente fácil. Você chega no quarto do hotel, você cola na frente do espelho no banheiro e começa a promar, meu irmão. Então eu acho que dá para ele se aprimorar nesse sentido. Basta ele trabalhar.
tá? Eu acho que hoje o espaço do Dragon Lee é como campeão intercontinental. Eu acho que ele tem talento para isso. Eu acho que até ele poderia ser movido para o SmackDown. De repente ele fazer lutas contra o Trick Williams pelo campeonato dos Estados Unidos. De repente faz uma troca, leva o Dragon Lee para o SmackDown, traz o Rey Fênix para o Monday Night Raw e faz o Rey Fênix e lutar com o Penta, reativar os Lucha Bros. Eu acho que não seria um grande problema. E o Dragon Lee, ele tem potencial para isso. Eu acho que ele é um cara muito bom. Não vejo ele como campeão mundial, nem seria tanto pela altura, porque o talento dele no ringue ultrapassa a questão da altura. Mas eu acho que, infelizmente, a questão do microfone atrapalha bastante o Dragon Lee, tá? Então, deveria ser levado ali para realmente ganhar um campeonato de simples, mas hoje tá bem difícil a situação dele aí na WWE. A sexta lutadora da nossa lista é uma lutadora que está precisando aparecer. Ela tem qualidade, mas ainda a WWE não explorou ela corretamente, que é a Blake Monroe. A Blake Monroe, ela é uma lutadora que, desde a época dela na AEW, como Mariah May, já provou que tem condições de ser uma campeã mundial. Tá? Ela foi campeã mundial na AEW, fez uma rivalidade antológica com a Toni Storm, e aí ela veio para a WWE, que era o sonho dela, tá? E ela deixou muito claro que o sonho dela sempre foi a WWE. Ela tinha postagens em shows da WWE no passado e tudo mais. O sonho dela era a WWE, era onde estava o coração dela. E ela, além da vontade e do desejo de participar da WWE, ela tem carisma e ela tem talento. É uma lutadora muito boa. Ela tem uma persona cativante, é ótima no ringue e ela tem potencial de ser uma mega estrela da WWE, assim, uma estrela muito grande mesmo, tá? Tamanha a qualidade dela. O que tá faltando para ela? Tá faltando para ela lutar. A WWE, ela não colocou a Blake para lutar no main roster ainda. Ela no NXT ela já lutou pouco. Tá? Ela chegou na NXT no ano passado, lutou poucas vezes, ela fez rivalidades que ela só lutava nos especiais, e aí, desde que ela subiu, ela ainda não entrou no ringue. Então, cara, a WWE, para não perder o bonde, tem que colocar ela para lutar, cara, e tem que ser rápido. Se a Blake Monroe não lutar, todo o hype dela chegando na WWE vai ser apagado, e ela vai se tornar mais uma da lutadora da WWE. Eu sei que a WWE não quer chegar e falar que ela é uma ex-campeã da AEW, porque afinal de contas a AEW é a principal concorrente da WWE. Mas, cara, alguma coisa eles têm que fazer para mostrar que essa mulher é boa, tá? Eu acho que ela é uma futura campeã dos Estados Unidos, ela é uma futura campeã da WWE. Eu dou esses campeonatos para ela em 2 anos no máximo, e eu acho que ela precisa colar nas veteranas, ela precisa rivalizar com as veteranas. Tá? Não vai ser ela atacando Candice LeRae que vai fazer com que a Blake Monroe seja elevada. Ela precisa enfrentar lutadoras que já foram ex-campeãs mundiais, ela precisa encarar essa galera para provar que ela tá ali, ela tá no mesmo nível e ela tem condição de brilhar, tá bom? O sexto lutador na nossa lista vai ser um lutador que foi responsável pelo que muitos consideram a melhor luta na história da WWE em matéria de qualidade no ringue. E a gente tá falando do Chad Gable, tá? O Chad Gable, ele é um lutador que infelizmente sofreu na carreira por conta da altura. Tá? E não é que ele é baixo, é que ele é abaixo da média da WWE, que é de 1,80 para cima, né? A WWE considera ali lutador bom de 1,80 para cima. O Chad Gable é um pouco mais baixo do que isso. Mas ele compensa isso com o talento dele no ringue. E isso foi comprovado na luta dele contra o Grande Americano, naquela luta de apuestas, máscara contra máscara, que aconteceu recentemente, que conseguiu a maior nota da história da WWE no Cage Match, com o Dave Meltzer, aqui no canal. Então, assim, foi uma luta absurda. E ele mostrou ali que ele tem condições de carregar uma rivalidade junto com uma outra pessoa talentosa. O que tá faltando pro Chad Gable, na minha opinião? Tá faltando acertar a persona dele, tá? E a jornada dele como ele grande americano foi legal, foi patética às vezes, mas teve um final legal. E aí agora eles tinham que transformar o Chad Gable num híbrido. Eles estão voltando com o Chad Gable para ser um lutador ao estilo Kurt Angle, mas não deram a música do Kurt Angle para ele, por exemplo. Deram uma música de um rockzinho country bem genérico, que alguns falam até que foi gerado por IA.
E aí deram um movimento pra ele ficar batendo palma, pra chamar o público e tal, que não é o Chad Gable, entendeu? O Chad Gable é um cara que o ringue dele deveria falar. Então eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. A história com o Chad Gable deveria ser o Kurt Angle aparecer um dia na WWE, passar a tocha pro Chad Gable e dizer: agora você vai ser o representante da luta livre olímpica, que é correta, que é Schultz, né, que é verídica, e o símbolo da minha passagem de tocha para você vai ser minha música. Aí o Chad Gable entrar com a música dele. Porque o Chad já está usando o moveset do Kurt Angle, ele já está usando o Angle Slam e já está usando o Angle Lock, que são 2 golpes do Kurt Angle. Então só falta usar a música, entendeu? E aí eu acho que casaria muito bem com o Chad Gable, sabe? Eu acho que daria muito certo. Poderia até trazer o Kurt Angle um tempinho como manager, né, para poder ajudar ali o Chad Gable a crescer. Eu acho que daria muito certo. E além disso, eu acho que o Chad deveria voltar a utilizar movimentos de luta, que ele utilizou muito tempo como El Grande Americano. Eu acho que eles deveriam fazer o Chad Gable se tornar um lutador híbrido, um lutador que utiliza movimentos da luta livre clássica e também que utiliza movimentos da luta livre, para provar que ele se tornou um lutador mais completo. Tá? Eu acho que ele precisa se tornar campeão intercontinental para ontem, tá? E isso significa derrotar o Penta no SummerSlam, agora de 2026. Eu tô gravando esse vídeo antes do SummerSlam, né? Então já tô dando meu spoiler aqui do que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Chad Gable tem que vencer o Penta, tem que se tornar o novo campeão intercontinental. E eu acho que o caminho para ele chegar no campeonato mundial, porque eu gostaria de ver o Chad Gable como um futuro campeão mundial, é via Money in the Bank. Tá? Eu acho que seria perfeito para ele ser colocado como futuro Money in the Bank. Então eu acho que essa é a avenida para ele, esse é o caminho para ele. Eu acho que o Chad Gable tem um enorme potencial para isso e eu não tenho o menor problema de ver o Chad Gable como um futuro campeão mundial. Via Money in the Bank eu não tenho problema nenhum, né? O Money in the Bank ele serve para isso, para dar oportunidade para lutadores que em geral não seriam campeões. Agora, a última lutadora da nossa lista que a gente vai trazer é uma lutadora que dispensa apresentações, que todo mundo sabe que deveria estar sendo elevada, mas que a WWE não confia nela. Realmente não dá para entender. Que é a Chelsea Green. Tá? A Chelsea Green, ela é uma lutadora que ela tem tudo. Tá? Ela é uma lutadora completa também. Ela tem carisma, ela tem talento, ela tem qualidade no ringue, ela tem microfone. Tá? Ela é uma lutadora que já provou que tem qualidade no ringue naquela luta que ela fez com o Penta lá no Lucha Underground. Tá? E ela teve outras lutas que ela foi muito boa. O problema dela é que ela acabou se tornando uma lutadora de comédia. E aí, como lutadora de comédia, ela acabou sendo utilizada para perder o tempo todo. Quando ela foi campeã de um modo meio esdrúxulo. Principalmente o último campeonato dos Estados Unidos, que ela ganhou em 1 minuto e pouco da Julia, né? Então, a Chelsea Green, ela tem qualidade para ser tratada como uma estrela pela WWE. Ela deveria estar lá em cima, na prateleira das lutadoras assim de qualidade de estrela, para serem elevadas e serem colocadas como uma das futuras estrelas da WWE. Mas o que falta para a WWE é acreditar nela? Tá faltando confiança do criativo. O que já ficou muito claro na segunda temporada do Unreal que a WWE não vê a Chelsea Green como uma lutadora main eventer. Tá? E a gente, na verdade, percebe que eles dão pouco tempo para Chelsea Green e todas as lutas dela são lutas curtas e ela acaba pagando de fraca. Né? Ela fica meio surpresa quando ela acerta uns golpes na oponente e tal. Sendo que muitas vezes ela é maior e mais forte do que várias lutadoras que ela enfrenta. Né? Então, assim, quando a gente olha isso, a gente fala, cara, a Chelsea ela tá sendo muito mal utilizada. Né? A Chelsea ela é uma lutadora que ela deveria estar sim usando o seu moveset, tá usando o seu moveset aéreo para conseguir surpreender as adversárias. Ela é uma lutadora que se arrisca muito, tá? E ela deveria estar sendo colocada como uma underdog perfeita na companhia. Uma lutadora que está se descobrindo, que é uma vilã, mas que está se descobrindo ali como uma mocinha e está crescendo na companhia. Pois bem, qual é o caminho que eu vejo para ela crescer e subir? É o Money in the Bank. Tá? Eu acredito que a Chelsea Green deveria ser colocada como uma futura Money in the Bank e também se tornando uma futura campeã
da WWE. A Chelsea Green, na época que ela estava como campeã dos Estados Unidos, se ela tivesse sido Money in the Bank, seria perfeito. Porque a maleta lembra aquela maleta que os presidentes americanos utilizam para colocar os códigos de lançamento das armas nucleares. E ali pela maleta ele vai lá e ele aciona as armas nucleares se ele quiser. Eles poderiam ter feito isso com a Chelsea Green, mas não fizeram. Né? Então, e agora que ela perdeu essa persona de presidenciável americano, eu acho que meio que passou o tempo. Mas a Chelsea ela deveria ser levada. Ela é uma lutadora extremamente carismática, uma pessoa extremamente carismática, fala bem, entrevista bem. Então eu acho que a Chelsea deveria ser colocada nesse ponto, assim, lá em cima na prateleira na WWE. E o último lutador que eu vou trazer é o lutador que fez a melhor luta da WWE na sua história, juntamente com o Chad Gable, que é o El Grande Americano. Né? O El Grande Americano, e aqui eu tô colocando o El Grande Americano, não tô colocando o Ludwig Kaiser, não. O Ludwig Kaiser, pra mim, já morreu, ele deixou de existir. O El Grande Americano é o cara. Esse é o personagem. A WWE não pode mexer nisso. O Ludwig Kaiser vai se aposentar como El Grande Americano. Tá? Ele vai se aposentar daqui a 10 anos perdendo uma luta de apostas, tirando a máscara e se aposentando dos rings. É essa carreira que eu vejo pro Ludwig Kaiser, tá? Ele tem a seu favor a força da luta livre. O que eu quero dizer com isso? Ele incorporou toda a tradição da luta livre, muito mais do que alguns lutadores que estão na WWE. É muito engraçado isso. Ele é corresponsável pela melhor luta da história da WWE, então mostra que ele tem talento para carregar uma luta e ele tem condições de levar o patamar da WWE na América Latina inteira, em especial o México. E eu não acredito que eu estou falando isso de um lutador que é alemão. Assim, o El Grande Americano é alemão. E a gente tá falando de um cara que conseguiu, por meio do público, da persona dele, dizer que ser latino, ser mexicano não é algo de nascimento, é algo de alma, né, de coração. Então, assim, ver como o El Grande Americano engajou com o público do México é algo sensacional. O que tá faltando para ele? Tá faltando oportunidade no main roster, né? Ele, quando tava rivalizando com o El Grande Americano original, / Chad Gable, ele fez várias lutas no main roster, mas a história dele, o arco da história dele, de como ele se tornou o El Grande Americano oficial tal, ficou todo na AAA. Eles até mostraram a luta depois de um Monday Night Raw, depois que a luta recebeu uma nota altíssima, aí resolveram colocar depois do Monday Night Raw, só que pouca gente viu. Então a história do El Grande Americano ainda está muito concentrada na AAA. Eles têm que trazer isso para o main roster. Eles têm que trazer isso para o main roster, até porque o El Grande Americano passa em muitos lugares. A WWE passa em muitos lugares com uma população latina muito grande. E a luta livre, a WWE, é muito forte entre os latinos, até por conta do histórico da luta livre. Então eu acho que o El Grande Americano deveria ser trazido mais para o main roster para alavancar a companhia, o main roster da WWE, no cenário latino-americano. Eu aposto que ele vai ser utilizado nessa turnê que a WWE vai fazer para a América Latina agora em setembro, e com certeza ele vai ter um papel preponderante ali na Triple Mania. Com certeza ele vai ganhar o mega campeonato do Dominic. Isso aí já são favas contadas, né? 2 meses de antecedência eu já sei o resultado da luta, mas com certeza vai ser lutão. Então, assim, qual é o espaço que eu vejo para ele? Assim, eu tenho dificuldade de ver o El Grande Americano como campeão mundial hoje, ainda. Mas ele pode chegar lá. Mas eu vejo ele como campeão dos Estados Unidos, trocando o nome do cinturão para campeonato mexicano. Eu acho que seria muito interessante se isso acontecesse, tá? Porque faria com que o público dos Estados Unidos meio que se irritasse com ele, mas o público mexicano e dos outros países vibrasse. Então eu acho que seria muito legal de ver o El Grande Mexicano, né? Aí como campeão mexicano da WWE. Eu acho que daria muita liga, daria muito certo, e eu acho que tem um potencial aí a ser explorado muito grande pela companhia. Beleza? Bom, essa é a minha lista dos lutadores que deveriam ser forçados, elevados pela WWE no futuro próximo. Agora eu quero saber a sua opinião, eu tenho certeza que vocês têm uns nomes aí que eu deixei de fora de propósito para vocês poderem comentar. Coloque aqui embaixo nos seus comentários quem são os lutadores e lutadoras que vocês acham que deveriam ser elevados pela companhia. Como eu disse, não vale lutador ou lutadora que já foi campeão mundial e não vale lutador e lutadora que já está no processo de ser elevado. Por exemplo, seria muito fácil eu colocar o Obafemi aqui, mas o Obafemi já está mais forçado do que tudo, já está mais elevado do que tudo, então não faz sentido eu botar o Obafemi nessa lista. Beleza?
Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião e muito obrigado a todos pela sua audiência e pelo seu apoio. Não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, que é tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.